Na queda de maio deste ano, o Bitcoin saiu da região de 82 mil dólares e foi até 58 mil dólares, uma queda de 30%. E as altcoins caíram ainda mais, o Ethereum perdeu mais de 35%, blockchains de primeira camada, blockchains de segunda camada, DeFi, tokens de inteligência artificial, tudo caiu mais de 25%. Memecoins, por exemplo, foram os que mais sofreram, alguns ativos perderam mais de metade do valor num único dia. Então não foi um só setor, foram todos. Todas as 8 grandes narrativas do mercado fecharam período no vermelho. Não importou a tese, não importou a qualidade do projeto, caiu tudo junto na mesma direção. E apesar disso, essa semana mesmo recebemos esse depoimento no Instagram. E antes disso, recebemos esse. Aqui na Targen nós conseguimos identificar com sucesso essa queda com um bom período de antecedência e falamos sobre isso abertamente aqui no canal. Ainda em abril eu trouxe um vídeo no canal justificando nossa posição de proteção para maio. E no dia 18/5, quando o mercado ainda estava olhando para cima, nós tínhamos avisado que o Bitcoin tinha 71% de chance de queda nos 30 dias seguintes. E bom, se você viveu esses últimos meses do mercado, então entende tudo o que aconteceu. E o grande ponto desse vídeo é justamente responder o seguinte: como ter uma carteira tão boa que teria reduzido as perdas do Bitcoin? Já que tudo caiu, será que o segredo é mesmo diversificação? Se sim, como fazer isso da maneira certa? Nesse vídeo eu vou te mostrar as 3 formas que existem para montar uma carteira cripto, por que as 2 primeiras falham exatamente no momento em que você mais precisa delas, e a terceira que é a forma como a gente estrutura mais de 140 milhões de reais aqui dentro. É a abordagem que nos tirou do mercado antes dessa queda e eu vou te provar isso com dados. A primeira forma de montar uma carteira cripto é a mais conhecida e mais tradicional em outros mercados: definir percentuais fixos, 60-40, 70-30, a maior parte em Bitcoin, uma parte em altcoins e uma parte em stablecoin como proteção. E se a sua carteira hoje é assim, você não está errado por isso. Essa abordagem é o que praticamente todo mundo ensina. Ela foi importada de um lugar onde já funciona há décadas, no mercado de ações. 60% em moeda variável e 40% em renda fixa é um modelo honesto. O mérito dela está na disciplina, mas ela carrega uma suposição escondida que em cripto custa muito caro. A suposição é que a proporção certa de proteção é sempre a mesma. Pensa comigo, se você mantém 30% em stablecoin o tempo todo, você está com 30% de proteção no fundo do mercado quando deveria estar comprando quase tudo. E está com apenas 30% de proteção no topo eufórico quando deveria estar protegendo mais. O percentual fixo não olha o risco do momento, essa é a chave. Ele congela a mesma foto para todos os regimes. A rigidez que parece disciplina é na prática uma cegueira ao regime do mercado. E como complemento a essa forma de portfólio, nós temos a segunda maneira. E você pode pensar, então o problema é diversificar melhor, escolher setores diferentes dentro do mercado. Essa é a segunda abordagem e ela parece muito mais inteligente. Um pedaço em blockchains de primeira camada, um pedaço em soluções de escalabilidade, um pedaço em DeFi, talvez inteligência artificial, jogos, ativos do mundo real. E a lógica que faz sentido vem da bolsa de valores. Quem diversifica entre energia, bancos e tecnologia está protegido porque os setores respondem a fluxos diferentes. Quando um cai, o outro pode subir. E quem monta uma carteira assim está raciocinando melhor que a maioria. Tem análise de fundamento, tem tese por categoria. O raciocínio é bom, só que tem um problema: premissa. Porque em cripto os setores não são independentes e isso é totalmente verificável. Olha só esse gráfico, ele mostra a correlação das altcoins com o Bitcoin ao longo do tempo. A regra é o mercado andar praticamente sempre nas mesmas direções. Na prática, isso significa que nos momentos em que a diversificação mais deveria te proteger, ela desaparece. O mercado inteiro vira um ativo só. Diversificar por setor em cripto é escolher a melhor cabine do navio. Só que na tempestade não importa a cabine, importa se você está no navio ou está em terra firme. E é aqui que eu quero te mostrar uma solução, o próximo nível da sua carteira cripto. Se tudo cai junto e tudo sobe junto, então existe alguma coisa por trás conduzindo o movimento de todos os ativos ao mesmo tempo. E existe mesmo, é um conjunto de variáveis macroeconômicas que nós damos o nome de fluxo global. Ele mede o dinheiro entrando e saindo do mercado. Quando o fluxo global está entrando em ativos de risco, quase tudo sobe. Projeto bom e projeto ruim. Quando o fluxo global sai, quase tudo cai junto, setor forte e setor fraco. Isso significa que a pergunta que as 2 primeiras abordagens tentam responder está incompleta. Elas respondem a quais ativos eu devo estar exposto, mas a pergunta que você deveria fazer é outra: quando eu devo estar exposto? Porque o retorno de uma carteira cripto não é definido principalmente pelos ativos que você escolhe, é definido pelos períodos em que você está dentro ou fora do mercado. Quem estava exposto de 2023 até o fim de 2025 capturou a alta com praticamente qualquer carteira. Quem continuou exposto de maio até agora sofreu a queda com praticamente qualquer carteira também. O que separou os 2 resultados não foi a seleção dos ativos, foi o momento da exposição. Importa mais quando do que o que. Essa frase resume 10 anos nesse mercado. Então aqui entra a terceira forma de montar uma carteira, a nossa, que não parte necessariamente dos ativos,
parte do regime. Primeiro você identifica em que regime o mercado está, depois define a exposição adequada para esse regime e só então escolhe os ativos. Regime favorável, por exemplo, são indicadores macroeconômicos em alta, demanda um chain acima da oferta, a carteira fica exposta. Bitcoin como base e altcoins selecionados para amplificar o movimento. Regime desfavorável, nós temos macroeconomia em queda e oferta acima da demanda. A carteira se protege, reduz a exposição, aumenta stablecoins, preserva o capital até que o regime fique melhor. E tem também regime de transição, sinais mistos, exposição parcial, entradas graduais, tamanho reduzido. A carteira deixa de ser uma fotografia e vira um organismo que se adapta às condições do mercado ao vivo, assim, em tempo real. E como saber em que regime o mercado está? Isso aqui também não é no feeling, no sentimento, nas emoções. É com dados mesmo. O nosso modelo de sinais combina diversas camadas de análise, dados de dentro da blockchain e dados macroeconômicos de centenas de países. A combinação entre tudo isso gera uma saída simples. Quanto de exposição faz sentido ter agora nesse momento? Verde, amarelo ou vermelho? E foi exatamente esse modelo que nos tirou do mercado antes da queda de maio, como eu disse antes. Dá uma olhada em como estavam os indicadores macro na época. Você percebe nesse print que os indicadores macro em azul estavam antecipando uma queda. E o Bitcoin em preto estava se encaminhando para isso. Isso se confirmou com bastante precisão de lá para cá. E os vídeos seguem disponíveis para você voltar lá e validar. De lá para cá, o Bitcoin saiu de 82 mil para 58 mil dólares e os nossos clientes atravessaram essa queda protegidos, posicionados em stablecoin e esperando. Então não foi uma opinião que proporcionou isso, foi na verdade um conjunto de variáveis que combinadas entregam uma exposição ideal para cada momento do mercado. No longo prazo, desde 2015, esse modelo passa em todos os testes estatísticos, todas as validações teóricas e também apresenta um rendimento de 166% ao ano. Pega, por exemplo, Bear Market em 2018, o Bitcoin caiu 73%, e o modelo fechou positivo em 43%. Em 2022, o Bitcoin caiu 64% e o modelo fechou positivo em 19%. Somente esse ano, o nosso modelo já evitou 34% de queda para os nossos clientes e não só isso, ele também conseguiu render mais, rendeu 9,2% no mesmo período, uma diferença de 40 pontos percentuais para o Bitcoin. Resultado passado não garante futuro, né? Nenhum modelo acerta 100%. O que um bom modelo faz é aumentar a frequência de acerto nos momentos que mais importam. Maio foi um desses momentos. Agora a parte mais importante do vídeo. Como que tudo isso que eu falei se aplica a você? Isso depende da sua situação atual e são 3 as situações que você provavelmente está passando nesse momento. Situação 1, você está fora do mercado esperando a próxima alta. O melhor momento para se estruturar uma carteira é antes da virada total de regime e não depois. Por isso o nosso modelo começa a se expor ao mercado assim que as primeiras variáveis começam a melhorar. Em vez de esperar para comprar 100% de uma vez, ele muitas vezes começa a comprar 25%, 50% até completar. A carteira se estrutura no regime misto, com calma e critério, para estar pronta assim que o regime virar de vez e ficar tudo positivo. Situação 2. Você já tem carteira montada e está com percentual fixo ou por setores. Você não precisa desmontar toda a sua carteira. As suas posições de base elas podem continuar. O que falta é a camada de cima, a leitura do regime que diz quanto de exposição faz sentido em cada momento. É adicionar o quando acima do o que. E situação 3, você está muito exposto agora, ou pior, está até alavancado. Prudência, pessoal, não é hora de pagar para ver o que vai acontecer. Aproveita que o preço tem mostrado mais resiliência, que pode continuar por mais algumas semanas e vai reduzindo essa alavancagem, porque pode ser que no futuro o mercado volte a te dar um susto, uma queda que você não está esperando. E a próxima vez que você souber que o regime é mais favorável, aí sim você pode se expor com moderação a um risco um pouco maior. E em qualquer uma dessas 3 situações, se você está inseguro, comece pequeno. Estrutura uma parte do seu capital que não vai te fazer falta. Daqui a alguns meses você pode precisar desse capital e tem que realizar a posição com prejuízo. Carteira boa se constrói com critério e não com pressa, leva isso em mente. E aqui entra o ponto de timing, que é o motivo de esse vídeo existir agora e não daqui a 3 meses. Os indicadores que marcam a virada, eles são acompanhados toda semana pelos nossos assinantes. O nosso índice de capitulação, o fluxo global, leitura de oferta e demanda on-chain, tudo que vocês já conhecem que eu já mostrei aqui. Quando o regime virar, quem já estivesse montando posição vai capturar o movimento com amplitude muito maior do que quem entrar atrasado. E esse vídeo vai ficar aqui por meses no ar. Dependendo de quando você esteja vendo esse conteúdo, pode ser que tudo já tenha mudado em termos de indicadores, mas a sua carteira provavelmente é a mesma que é hoje. E os nossos assinantes vão saber antes, porque acompanharam os indicadores que sinalizam isso. E aqui nós temos 2 tipos de pessoas. Quem prefere que o modelo faça tudo de forma automática, lendo o regime, definindo a exposição e executando na sua carteira. E quem prefere tomar as próprias decisões com os mesmos dados que nós acompanhamos. Nós sinalizamos alta probabilidade de o mercado subir
essas pessoas abrem operações em futuros, em opções ou apenas compram spot mesmo. E isso tudo aqui está dentro do Target Insights. Você vê os indicadores, entende o regime e segue a nossa orientação. Se você tem interesse, chama o nosso time pelo link da descrição, vê se o pessoal te dá uma condição especial aí para entrar agora e aproveitar o próximo movimento, estruturar essa carteira antes da próxima virada para não perder nenhuma janela de alta. Eu vou ficando por aqui, espero que as informações tenham sido úteis, um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.